Então, boa noite a todos. Boa Esta é a noite. aula do dia 17 de agosto de 2020. Estamos ainda na pandemia, que ela será gravada por ser ministrada virtualmente. A nossa irmã Tamires vai fazer a prece de abertura. Tamires. Pode? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente. Vamos deixar nossos problemas, afazeres domésticos de lado e vamos trazer a nossa atenção para esse momento. Vamos começar agradecendo por esse nosso tempo de estudo, pela nossa aula, pela vida do Jursteu, que sempre está aqui para nos instruir. E vamos pedir a Jesus, aos nossos mentores, aos amigos espirituais, para que eles nos auxiliem nessas horas de estudo, para que possamos compreender, aprender, e que esse conhecimento nos auxilie para a nossa evolução espiritual. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Tamires. Então vamos à leitura do Evangelho. Caiu no capítulo 9, item 7. O título é A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Perdoar a aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil ninharias que são alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto para os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender. Enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, de abre 1862. Bom, gente, nós estamos bem adiantados em relação ao nosso estudo. Então, por causa disso, eu vou começar a fazer uma revisão. Tudo bem? Tudo bem. Ok, tudo bem. Então, já que vocês permitem, obrigado. Então, nós vamos começar conhecendo o casal Rivaio. Eu havia feito esses apontamentos aqui, ia passar para vocês nos primeiros dias, eu passei um pouco por cima. Então, hoje eu vou dar uma reforçada nesse conhecimento. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, educador sintonizado com seu tempo.
Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro Liceu, de... a tela não tá transmitindo. Não? Não. Por que será? Será que eu não coloquei para apresentação? Eu já falei para vocês, eu sou novinho e ainda aprendo. Eu não falei nada porque eu achei que você estava só conversando mesmo. Então, vamos lá. Está aparecendo agora para vocês? Tá sim. Sim. Então, vamos lá. Sim. Então, Hippolyte Léon Denis Rivail, o educador sintonizado com o seu tempo. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 13 de outubro de 1804, ele era de uma família tradicional católica. A sua família era constituída de magistrados e professores. A formação dele começou aos 10 anos, quando ele foi enviado a Yverdon, na Suíça, a fim de estudar no Instituto Pestalozzi, instituição de orientação protestante, que tinha um modelo liberal de educação. Então aqui já começa um choque religioso, né? Ele era de uma família católica, até os 10 anos ele seguiu o catolicismo. Inclusive esse nome, o Denisard, eu não sei se vocês sabem, na época, para ser batizado na Igreja Católica, teria que ter o nome de um santo. Então, além do nome que seria dado à criança, acrescentava-se o nome de um santo se o primeiro nome já não fosse o de um santo. E Denisard é uma homenagem a Saint-Denis, que é o patrono da França. Dizem que esse Denisard, que é a mistura de Denis com Ard, né, ele vem da época dos celtas. Havia uma floresta chamada Ardennais, e nessa floresta havia um carvalho que era adorado pelos celtas. Então essa floresta, depois que os romanos tomaram aquela região, né, ela foi diminuindo o nome, ficando de Ardennais passou a ser Arde. Esse Denisard seria uma contração de São Denis, que quer dizer, na realidade, Dionísio. Dionísio era o deus grego das matas, da bebida, né, dos vegetais, em suma. Ele é também conhecido como Baco, que seria o equivalente para os latinos, né? Então, foi feita uma homenagem onde os celtas adoravam um carvalho que se chamava TTT, colocaram uma placa lá com o nome de Dionísios, e a partir de então houve essa contração da floresta Ardennais com Denis, então ficou Denisard. Aos 20 anos ele retorna à França, ele estava estudando na Suíça, retorna à França, onde vai se dedicar à educação. Ele é autor de diversas obras no campo da educação e da ciência. Livros de autoria de Hippolyte: Plano para Melhoramento da Instrução Pública, editado em 1828. Curso Prático e Teórico de Aritmética, de 1829. Gramática Francesa Clássica, de 1831. Soluções Nacionais das Questões e Problemas de Aritmética e Geometria, que foi de 1832 a 1845. Inclusive, era um curso que ele fornecia às pessoas carentes na época. Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, também na mesma época e também para o mesmo curso. Programa dos Cursos Usuais de Química, Física, Astronomia e Fisiologia, de 1848. Catecismo Gramatical da Língua Francesa para Iniciantes do Idioma, 1848. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, pontos para exame. Isso aqui é o pessoal que ia prestar exame para entrar na Sorbonne. Ditados normais dos exames da Municipalidade de Sorbonne. Sua vasta e sólida formação permitiu-lhe transitar pela docência da lógica, retórica, anatomia comparada, fisiologia, aritmética e gramática. Poliglota, além do francês, dominava o alemão, sua língua adotiva, o inglês,
holandês, e possuía sólidos conhecimentos do latim e do grego, do gaulês e de algumas línguas latinas. Ele conhecendo latim e grego, com certeza dominaria as línguas latinas, nas quais se exprimirá corretamente. Isso daí em relação principalmente ao espanhol e ao italiano. Era membro de diversas sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris, a Academia Real de Arras e a Academia Francesa de Ciências. Nessa Academia Real de Arras, ele acabou ganhando um prêmio em 1831, sobre um texto que ele havia escrito. Ele faleceu em 31 de março de 1869, em Paris, na França. Amélie Gabrielle Baudet, conhecida como Gabi, era sua esposa. Ela nasceu em Thiers, departamento do Sena, em 23 de novembro de 1795. Fica dentro da cidade de Paris. Filha única do tabelião Julien Louis Baudet e de sua esposa Julie-Louise Seignette de Lacombe. Era professora com diploma de primeira classe de Letras e Belas Artes. Ela também seguia o modelo de Pestalozzi. Foi uma professora e artista plástica francesa. Livros de autoria de Amélie Gabrielle. Poetisa e artista plástica, com domínio das técnicas tradicionais, foi autora das seguintes obras: Contos Primaveris, de 1825, Noções de Desenho, de 1826, e O Essencial em Belas Artes, de 1828. Ela foi desposada em 9 de fevereiro de 1832, e isso deve ter atrapalhado a carreira de autora, porque a partir de então ela não escreveu mais nada. Ela colaborou permanentemente com os estudos do marido, tornando-se grande incentivadora do trabalho de codificação e difusão do espiritismo. Após o falecimento de seu esposo, em 1869, assumiu todos os encargos necessários à gestão do espiritismo na França e no mundo. Costuma-se dividir a sua vida em grandes fases ou períodos. De 1795 a 1832, ela era conhecida como a senhorita Baudet. De 1832 a 1857, foi conhecida como a senhora Rivaio. De 1857 a 1869, era conhecida como a senhora Allan Kardec. De 1869, após a morte de Kardec, a 1883, ficou conhecida como viúva Allan Kardec. Ela faleceu em sua residência em Paris, a 21 de janeiro de 1883, sendo sepultada ao lado de seu esposo no cemitério de Père-Lachaise. Aqui, o que o casal fez, né? Então, após Kardec concluir seus estudos com Pestalozzi, o professor Rivaio fundara em Paris um instituto técnico, com orientação baseada nos métodos pestalozzianos. Madame Rivaio associou-se ao esposo na difícil tarefa educacional que ele vinha desempenhando no referido instituto há mais de 5 anos. Em 1835, o casal sofreu um doloroso revés. O instituto foi obrigado a cerrar suas portas e a entrar em liquidação. Possuindo, porém, esposa altamente compreensiva, resignada e corajosa, fácil lhe foi sobrepor-se a esses tormentosos acontecimentos. Amparando-se mutuamente, ambos se lançaram a maiores trabalhos. Durante o dia, enquanto o Rivaio se encarregava da contabilidade de casas comerciais, sua esposa colaborava de alguma forma na preparação dos cursos gratuitos que haviam organizado na própria residência e que funcionaram de 1835 a 1840. À noite, novamente juntos, não se davam a descanso justo e merecido, mas improdutivo. Além de escrever novas obras de ensino, que aliás tiveram grande aceitação, o professor Rivaio realizava traduções de obras clássicas, preparava para os cursos de Lévy-Alvarez, frequentados por toda a juventude parisiense do bairro de São Germano, e se dedicava ainda, em dias certos da semana, juntamente com sua esposa, a lecionar as matérias estatuídas para os cursos gratuitos a crianças e jovens. Amélie Baudet era dessas mulheres boas, nobres e puras,
e que, despojadas das vaidades mundanas, descobrem no matrimônio missões nobilantes a serem desempenhadas. Nos cursos públicos de matemáticas e astronomia que o professor Rivaio semanalmente lecionou, de 1843 a 1848, e aos quais assistiram não só alunos, mas também professores, no Liceu Polimático, que fundou e dirigiu até 1850, não faltou em tempo algum o auxílio eficiente e constante de sua dedicada consorte. Dizem que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Embora ela fosse bem pequenininha, É isso que eu ia falar agora. mas Eis o ditado. ela foi porreta. Ela deu muito apoio a ele, inclusive após a morte ela teve uma participação muito forte na sequência da obra Espírita. Graças principalmente às obras pedagógicas do professor Rivaio, adotadas pela própria Universidade de França e que tiveram sucessivas edições, ele e Amélie alcançaram uma posição financeira satisfatória. O nome de Nizar Rivaio tornou-se conhecido nos meios cultos e bastante respeitado. Estava aberto para ele o caminho da riqueza e da glória, no terreno da pedagogia. Sobrar-lhe-ia agora mais tempo para dedicar-se à esposa, que na humildade, que na humildade e elevação de espírito jamais reclamara coisa alguma. A ambos, porém, estava reservada uma missão grandiosa pela sua importância universal, mas plena de exaustivos trabalhos e dolorosos espinhos. Aqui cabe um parênteses. Além das obras que ele escreveu, ele traduziu várias obras, principalmente do alemão. Ali atrás, quando falou das obras clássicas, né, eram principalmente as obras alemãs que ele traduziu para o francês. Isso também deu uma boa base de ganho para ele. Então, aqui, trajetória de Kardec ou as encarnações anteriores de Kardec. No ano de 54 a.C. a 44, esse ano aqui não é o do nascimento nem o da morte de Kardec. Na realidade, é o tempo que Júlio César chega a Gália até a morte de Júlio César. Então, não sei se vocês sabem, Júlio César, os celtas, eles viviam principalmente na França, parte da Espanha, Portugal, subiam na Inglaterra e Irlanda. E foi um povo, não sei se vocês conhecem, já viram aquela revistinha do Asterix, né? Que eles sempre estão derrotando os romanos. E foi justamente nessa época aí que Júlio César ele consegue dominar os celtas que viviam na França. Ele prende que seria o rei celta e o leva para Roma. Então, nessa época, convivia como um sacerdote druida, tinha uma encarnação do Kardec, que foi quando ele chamou Allan Kardec. No ano de 30 a 37, que também não é do nascimento de Jesus, mas é que relativo à morte de Jesus, né? E nem se refere ao ano de nascimento da próxima encarnação de Kardec, quando ele se chamou Quirilius Cornélius. Ele é um centurião romano, ele estava em Jerusalém, na Palestina, que hoje é conhecida como Israel. No ano de 79, na época da erupção do Vesúvio, ele vivia numa espécie de gruta, chamando-se João Eremita, perto da cidade de Herculano. No ano de 1369 a 1415, também não há precisão nessa data, mas é nessa faixa aproximada, aí sim, de nascimento e morte. Ele chamava-se Jan Hus, filósofo reformador religioso na Boêmia, hoje República Tcheca. No ano de 1804 a 1869, ele viveu como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era pedagogo em Lyon, na França. Então, vamos ver essas encarnações. De onde foi baseado, onde eu baseei essas informações? Elas foram dadas por Henri Salce, que era ele fez escreveu a vida de Kardec, ele foi contemporâneo de Kardec.
Esse trabalho dele foi inserido nessa obra aqui, O que é o Espiritismo, que é a edição da FEB. Então ele afirma: uma noite o espírito Z deu-lhe, por um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em precedente existência, quando ao tempo dos druidas. Vivia junto nas Galhas, ele se chamava então Allan Kardec. E como a amizade que lhe havia voltado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado e que facilmente levaria a ter. Isso daí aconteceu na casa de Émile Charles Baudin, e Z, como se sabe, era a abreviatura de Zéfiro. Zéfiro, para vocês terem uma ideia, era o nome de um vento. Essa família do Baudin, eles não viviam na França, eles viviam na África. Foi quando começaram as comunicações, ele tinha 2 filhas, e começaram as comunicações mediúnicas, né? E esse espírito Zéfiro já se apresentou naquela época, e chegou a dizer para eles que eles iam ter mudanças, que eles mudariam para a França, e que na França eles encontrariam um antigo colega dele. Isso daí, quando eles moravam na África, ele comentou isso daí. Logo depois, eles não esperavam isso, acabaram mudando realmente para Paris. E ali as meninas continuaram fazendo aquele trabalho mediúnico que elas já faziam lá, quando viviam na África, né? Então, esse Zéfiro, quando o Kardec foi conhecer o Espiritismo, ele foi justamente para a casa desse Émile Baudin. Foi quando ele teve primeiro com uma outra médium, depois ele foi convidado para comparecer na casa do Sr. Baudin. Foi quando ele conheceu as meninas. E quando ele chegou na casa, quando começa a reunião mediúnica, esse espírito Zéfiro o saudou fez uma saudação druida para ele, né? Aí o Baudin, que já conhecia o Zéfiro, falou que ele era muito brincalhão, explicou para o Kardec, para o Hippolyte, né, que esse espírito era muito brincalhão e tal, mas o Kardec entrou na brincadeira e respondeu para ele usando a mesma tradição que era feita pelos celtas, né? Aí todo mundo deu risada e tal. Ele fez essa comunicação que, naquela época, nas Gálias, Allan Kardec era superior a ele, Zéfiro, na hierarquia sacerdotal. Em termos de evolução espiritual, Kardec também estaria acima, conforme se vê em obras póstumas. Em outro trecho do seu trabalho biográfico, Henri Salce registra: sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, que nome era esse daí? O de Denisard Rivail, né? Tinha todos aqueles livros já editados e eram adotados pela Faculdade de França. Então, em virtude de seus trabalhos anteriores e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelado o guia, ele tivera ao tempo dos druidas. A revelação de Zéfiro, espírito guia de Rivail, fora altamente benéfica ao movimento que se iniciava. Talvez dali tenha partido o toque intuitivo que levaria o famoso discípulo de Pestalozzi a adotar o nome que usara em encarnações precedentes, como Allan Kardec. Pretendendo homenagear o movimento druídico, Allan Kardec escreveu um ano depois do aparecimento de O Livro dos Espíritos, interessante artigo sobre o espiritismo entre os druidas, divulgando na Revue Spirit de abril de 1858. Eu vou procurar isso aqui para passar para vocês depois. André Moreira também chama a atenção dos espíritas para essa espécie de homenagem do codificador ao druidismo. Considerando que Júlio César imperou na Gália de 58 a.C. a 44 a.C., é nessa faixa que temos que localizar a encarnação do codificador. Naquela época, isso porque, conforme o esclarecimento anterior pela médium Caroline, fora revelado que tal existência lhe vivera ao tempo em que aquele notável guerreiro imperava sobre o mundo, inclusive a Gália. Quirilius Cornélius. Informações sobre essa encarnação encontram-se na obra editada sob a chancela da Federação Espírita Brasileira, traduzida por Manuel Quintão. Trata-se do livro Herculanum,
do Conde Rochester. Na realidade, é o pseudônimo desse poeta inglês aqui, Ron Wilmore, desencarnado em 1680. Ele é boêmio e cortesão de Carlos II da Inglaterra. O ponto essencial se encontra na página 351 da quarta edição e está vazado nos seguintes termos. A esses, como conquistá-los? Como encontrar a pista de suas almas? Tu mesmo, tu valoroso centurião, que não há muito foste Allan Kardec, tu que na última encarnação te devotastes à fundação de uma doutrina que esclarece e consola a humanidade, quantos sabores não amargastes? Então aqui é o Rochester falando sobre Allan Kardec, né, e citando essa encarnação de Quirinius Cornélios. Existe ainda mais uma citação aqui. Agora vamos ver João Eremita. Com a revelação sobre Quirinius Cornélios, podemos seguir e bater noutra figura referida naquele mesmo livro. Trata-se do eremita João, que, aliás, na narrativa de Rochester, é o personagem que interessa. Quirinius só surge porque João recorda sua encarnação ocorrida antes, ao tempo de Cristo. A rigor, o personagem de Herculano é João o eremita. Era um homem alto que comumente aparecia envolto num hábito cinzento. Tinha idade avançada, porém denotando vigor e porte. Na história é uma figura austera, centro dos principais acontecimentos, embora surgindo muito poucas vezes no enredo. Então, esse João eremita, ele aparece muitas vezes nesse livro Herculano. E agora tem uma citação que ele faz aqui. A referência principal de Rochester está contida a partir da página 191 da edição citada. João eremita aparece narrando a personagem central da história, passagem de sua vida pretérita, quando ainda tinha sido centurião Quirinius Cornélios. Então, João comentando com a personagem, né? Eu era então o responsável por Jesus na prisão, mas como não acreditava na culpa do Salvador, propôs-lhe uma troca. Tomaria o seu lugar, deixando que Jesus se evadisse. Morreria pelo Cristo. Este, porém, lhe teria respondido: agradeço-te e muito. Aprecio o teu devotamento, mas não posso aceitá-lo. Aqui Jesus respondendo a ele, né? Acaso consideras menor o meu sacrifício, se houver de permanecer neste mundo em que me é tão difícil praticar o bem? Não, amigo, eu deploro a minha sorte, a mesma que tiveram os profetas que me precederam, mortos pelos homens. Mas não suponhas também que eu desdenhe o sacrifício da tua vida. Parou com os olhos no vácuo, dando à fisionomia uma feição singular. Pois tu has de morrer por mim, e estou a ver as chamas da fogueira que te espera, mas isto não será por agora. Então aqui Jesus fez predisse uma futura encarnação dele, né? Agora com Ian Hus. É bem provável que entre essa época aqui, que foi logo após a passagem do Cristo, né? Do nosso amigo o João eremita aqui, ela acontece, vamos ver o ano aqui, no ano de 79, mais ou menos, né? E para Jan Hus, que vai nascer lá em 1369. Então, é provável que ele tenha tido outras encarnações nesse ínterim, né? Mas que não foram expressivas. Ou, se foram expressivas, elas não foram citadas, tá? Então, como a gente não tem referência, não foi possível acrescentar nada aqui. Agora, com Ian Hus. Vejamos agora sua existência no século XIV, encarnando a figura estoica e varonil de Jan de Husinek, ou Ian Hus, que em tcheco quer dizer ganso ou pato. A notícia dessa outra encarnação foi dada psicograficamente através da médium Hermance Dufault. Então, essa também no ano de 1857. O registro do fato, que também se achava na livraria de Le Marie e foi copiado por Canuto Abreu, teve com a invasão nazista os originais destruídos. Jan Hus, reformador tcheco,
filho de camponeses, nasceu em Ruzinek em 1369, após ser queimado vivo pela Igreja por decisão do Concílio de Constança, no ano de 1415. Acabou tornando-se herói da Boêmia herética. Jan Hus simbolizava o ponto de partida de um movimento de ideias. Por volta de 1400, Jan Hus sofreu terrível crise religiosa, com o que aprofundou seus estudos no cristianismo. Ele era ligado à igreja aqui. E foi nomeado, então, pregador da Capela de Belém, em Praga, capital da Boêmia. Carlos IV subiu ao poder e, alimentando as aspirações dos tchecos, acabou favorecendo a revolta de Praga contra os abusos eclesiásticos. Jan Hus era abertamente pela reforma e pela preponderância nacional da Boêmia. O tempo correu, mais tarde ele entra em luta contra o Papa João XIII, atacando a venda das indulgências e a política agressiva do Vaticano. Jerônimo de Praga se engajou também na luta, mas o rei de Nápoles estabeleceu a pena de morte para quem ofendesse o Papa. No dia 6 de fevereiro de 1415, Jan Hus foi afinal condenado e logo executado. Conduzido a um terreno baldio, despiram-no, amarraram-no a um poste e queimaram-no vivo. Em meio às labaredas, ouviram-no dizer: hoje queime um pato, mas amanhã virá um cisne de luz que as chamas não alcançarão. Atestam os historiadores que Jan Hus era uma alma boa, sensível, piedosa, pulcra e honesta. Deu grande importância à pureza do cristianismo, pregando sempre que a verdadeira igreja era a do Cristo. Então, ele é também, esse Jan Hus é considerado um dos reformadores da igreja, né? Um dos protestantes que protestavam, por isso que eles acabam se autodenominando como protestantes. Aqui é uma outra situação em relação a vidas passadas de Kardec, se bem que essa não foi aqui na Terra. No livro de Camille Flammarion, Narrações do Infinito, então, tom de diálogo, Lumen explica a Quaerens inumeráveis aspectos do passado longínquo da Terra e de outros tipos de vidas existentes na criação, há milhares de anos. Na narrativa escrita por Camille, em 1869, Lumen descreve a constelação de Órion, onde há um planeta em que os seres não têm a natureza vegetal nem animal. Não poderiam mesmo caber em nenhuma das catalogações terrestres, ou ainda em uma das grandes divisões, como o reino vegetal ou o reino animal. Então, eles dão a entender aqui que os seres são de outra natureza ou de outros reinos, né? Que aqui na Terra nós desconhecemos. Foi lá que conheci o espírito Sencardo, presentemente na Terra, que publica seus estudos sob o nome de Allan Kardec, à época que Kardec ainda era vivo. Durante nossa vida terrena, não nos recordamos de que éramos velhos conhecidos, mas nos sentimos, por vezes, atraídos um para o outro, por singulares aproximações de pensamento. Agora que retornou tal qual eu ao mundo dos espíritos, ele se lembra também da singular República de Órion e pôde revê-la. Então aqui, me desculpe, Kardec desencarnou em 1869, ele devia estar recém-desencarnado quando foi dada essa comunicação aqui para Camille Flammarion. Aqui uma afirmativa, que o espiritismo ele não aconteceu por acaso, né? Platão ele já entrevida e designara como mundo dos sentidos e mundo das ideias, o mundo físico e o extrafísico, apresentar-se-á como uma singularidade capaz de repetir em outros lugares e com outras pessoas. Aqui, Kardec e Napoleão, qual a relação que existe entre os dois? Contam as tradições do mundo espiritual que na madrugada do dia 1º de janeiro de 1800, ao se apagarem as luzes do século XVIII, foi reunida na psicosfera próxima à Terra uma imensa assembleia para traçar os destinos da humanidade. Aquela reunião havia sido programada há mais de 300 anos. Então, como vocês veem, eles têm
um bom tempo para colocar na agenda, né? E deveria definir os roteiros dos séculos XIX e XX. Então, vem toda a programação desses 2 séculos para a gente. Não incluir o século XXI. Não sei se nessa época já se falava nessa pandemia que estamos tendo agora. Então, ao definir os roteiros dos séculos XIX e XX, inaugurando uma era nova para a humanidade. Os narradores desse evento asseveram que, naquele momento especial, faziam-se presentes delegações de espíritos que habitaram as mais diferentes nações da Terra, desde as entidades venerandas que precederam a história dos tempos contemporâneos, independente de suas crenças religiosas, todos trabalhando para auxiliar a lei da evolução. Deixa eu tomar um gole de água. Na noite esplendorosa, entidades respeitáveis descem na direção da Assembleia, acompanhados por um coral de vozes que exaltam a Era Nova. Está à frente a personalidade de Júlio César, aquele que reduziu o mundo a um departamento do Império Romano. O semblante de César, no entanto, está alterado. Ele traz a mente velada por certo torpor. Ostenta a coroa de louros e o manto de púrpura, que era próprio dos romanos, né? Logo depois dele, a figura luminífera de Jan Hus, João Ganso, que tem um semblante iluminado pela perspectiva de uma grande conquista. Ambos descem ao cenáculo abençoado, e em meio a um silêncio profundo, ouve-se uma voz que diz, suave e grandiosamente: César, deleguei-te a tarefa de preparar a terra para o cristianismo. Convidei-te a abrir os horizontes de Roma para a minha chegada. Estabeleci as diretrizes dos grandes conquistadores, para que um só idioma se espalhasse pelo mundo, desde a hora de Alexandre Magno, quando preparou o Mediterrâneo, através da língua grega, e tu preparaste os horizontes da terra através do latim. Mas malograste dolorosamente. Mergulhaste no prazer sangue sedento de destruição. E o punhal de Brutus arrebatou-te o corpo no momento em que te dirigias ao Senado para rogares mais prepotência e mais poder. Hoje eu te coloquei na indumentária de Napoleão Bonaparte, para que reúnas os estados europeus sob o estandarte da paz, a fim de que o meu mensageiro leve à terra a mensagem que eu tenho embutido nos corações dos homens, e que os sentimentos vis entorpeceram, erigindo as manifestações da teocracia, do absolutismo, do abuso. Eu sei que o mergulho na carne envolve a mente em sombras, mas a ti compete a tarefa de preparar a terra para ele, o enviado do Paracleto, o missionário da terceira revelação. Nesse momento, Jan Hus acerca-se de César, já como Napoleão Bonaparte, e curva-se reverente. A voz transcendental prossegue dizendo: ele levará o símbolo da fraternidade, abrirá os caminhos por onde percorrerão as naves da ciência, e nos seus passos estarão as artes e a literatura. Ele será o embaixador da religião do amor, que tem por base a caridade, e será auxiliado por outros mensageiros de minha confiança, para preparar na terra o advento do reino dos céus. Jan Hus levanta-se, dominado pelas lágrimas, contempla o infinito, de onde vem a voz que ressoa naquele cenáculo abençoado. As observações penetram na acústica das almas, e a pouco acercam-se de Napoleão e do grande Jan Hus, seres angelicais que terão a tarefa de preparar o advento da era nova no planeta terrestre. E, à medida que eles sobem ao imenso palanque das exortações, a multidão se levanta e pétalas chovem sobre a Assembleia Transcendental. No dia 3 de outubro de 1804, 2 meses depois que Napoleão Bonaparte se consagrou imperador dos franceses em Notre-Dame, foi no dia 2 de agosto de 1804, nasce na Terra Hippolyte Léon Denisard Rivail, que a humanidade passará a conhecer a partir de 1857 como Allan Kardec.
para trazer a doutrina espírita às almas, inaugurando verdadeiramente um momento grandioso do cristianismo nos corações. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. E se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O livro dos espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Eu coloquei o trailer do filme aqui. Se alguém não assistiu, eu convido a assistirem, porque é bem interessante, embora não seja tão profundo, mas mostra os principais fatores ali, as médiuns que trabalharam com Kardec, inclusive a dedicação ali da Gabi, né, quando ajuda o Kardec a responder as cartas, ela o auxilia sobremaneira nesse trabalho que ele está tendo, né? Então, por que terceira revelação? Qual foi a primeira, né? A primeira revelação ela aconteceu 1200 anos antes de Cristo. O que ela trouxe em si? O bojo são os 10 mandamentos, né? A fonte foi Deus, a via foi Moisés. Onde que aconteceu? No Egito, na cidade de Canaã, na localidade de Canaã. Para quem que ela se dirigia? Ela se dirigia a um povo que era o povo hebreu. E qual que era a mensagem? E nós temos um único Deus, a ordem, as regras e o medo, né? A segunda revelação, ela aconteceu na época do Cristo. Ela trouxe a boa nova, a fonte foi Deus e Jesus. A quem ela se dirigiu? Aos apóstolos, né? Foi via os apóstolos, porque são os apóstolos que escreveram as obras do Cristo, sobre as quais o pessoal se baseia hoje na Bíblia. Então tem o Velho Testamento, que é a primeira revelação, e a segunda revelação foi escrita por Mateus, João, Lucas, João, tem mais um, são 4, não lembro o outro. Paulo, tá. Se bem que Lucas não foi um apóstolo, né? Não sei se vocês sabem a história de Lucas. Ele era um escravo, que ele acabou aprendendo medicina, ele curou o seu dono, né?
seu dono lhe deu como prêmio que ele conhecesse a medicina. Quando ele ouviu falar de Jesus, se dirigiu a Galileia, mas quando ele chega na Galileia, Jesus já havia sido crucificado. Então ele é considerado o primeiro repórter da Terra, né? Porque ele vai entrevistando as pessoas que conviveram com Jesus e ele escreve a obra de Jesus baseado nesses depoimentos. Os outros três não, os outros três foram apóstolos e conviveram com Jesus. Onde aconteceu? Foi em Israel. Para quem? Para todos os povos, e a mensagem foi de Jesus e o Evangelho de amor. E agora a terceira revelação, que aconteceu em 1857. Qual que é a base, né? É o livro dos Espíritos, a fonte foi Deus e Jesus, via diversos médiuns. Onde aconteceu? Em vários países. Para quem se dirigia? Para todos os povos, né? E o conhecimento da fé raciocinada e o efeito versus a causa. Então, o Pentateuco kardeciano, que foi publicado em 1857. Então, o Livro dos Espíritos é o livro básico da filosofia espírita. Nele estão contidos os princípios fundamentais do espiritismo para todos os povos da Terra, tal como foram transmitidos pelos espíritos superiores a Allan Kardec, através do concurso de diversos médiuns. Seu conteúdo do Livro dos Espíritos, é apresentado em 4 partes. A primeira parte é das causas primárias. A segunda, do mundo espírita ou dos espíritos. A terceira corresponde das leis morais. E a última, esperanças e consolações. Esse livro ele contém o todo do espiritismo. Só que, posteriormente, Kardec acabou separando cada um desses temas, ou cada um dos livros que compõem o livro dos Espíritos, em 4 outros, né? Então, das causas primárias, foi mais explicitado em A Gênese, que foi lançado em janeiro de 1868. Do mundo espírita ou dos espíritos, foi o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que foi lançado em janeiro de 1861. Das leis morais, ele foi contemplado pelo O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em abril de 1864. E Esperanças e Consolações, ele é mais explicitado em O Céu e o Inferno, que foi lançado em agosto de 1865. Uma visão geral, é um livro que abre novas perspectivas ao homem pela interpretação que dá aos diversos aspectos da vida, sob o prisma das leis divinas, da existência e sobrevivência do espírito, e sua evolução natural e permanente através de reencarnações sucessivas. Seus ensinamentos conduzem o homem atual à redescoberta de si mesmo, no campo do espírito, fornecendo-lhes recursos para que compreenda sem mistério que é de onde veio e para onde ele vai. Ele tem 1018 perguntas, ele é feito em perguntas e respostas. Então, tem uma introdução, que é um resumo, o prolegômenos, que é a tese que nos primeiros dias de aula, eu falei para vocês que esse livro aqui é um livro bem científico, né? Então, Kardec seguiu todo o preceito como se ele estivesse fazendo um tratado científico. Então, tem a introdução, que é um resumo, o prolegômenos, que hoje a gente chama de abstract, que é a explicação, qual que é a tese que ele está lançando, né? Qual que é a ideia, e depois, na sequência, ele vai dizer como é que ele vai comprovar ou não aquela ideia que ele está lançando. Aí vem o livro primeiro, que é as causas primárias, aqui está primeiras, mas é primárias, tá? Com 4 capítulos, ele tem 75 perguntas e respostas. O livro segundo, que é o mundo espírita ou dos espíritos, com 11 capítulos, 536 perguntas e respostas. E esses 2 livros foram que nós já vimos até agora.
o livro terceiro das leis morais, que ele tem 12 capítulos, 308 perguntas e respostas. E eu vou encerrar isso aqui, porque ele está saindo fora. Deixa eu diminuir. Não percebi que tenha saído fora aqui. Já foi pequeno. Então, o livro terceiro, As Leis Morais, ele tem 12 capítulos, 308 perguntas e respostas. E o livro quarto, o livro 4, como está aqui, Esperanças e Consolações, com 2 capítulos, 99 perguntas e respostas, e finalmente a conclusão. Tá? Então, o livro terceiro e o livro quarto, nós vamos deixar para o ano que vem. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, tudo certo, Disseu. Tudo certo. Não, tudo bem, tudo bem. Você já tem ouvido Eu falar? tenho. Fala. Então faça. O Kardec, então, ele mesmo não era médium? Ele não Não. tinha mediunidade de comunicação? Não tinha nenhuma. Eu tinha ficado com Nenhuma essa dúvida. mediunidade. Você tinha essa dúvida? Eu tinha ficado com essa dúvida. Então tá. Então, aqui tem a parte da introdução, que eu acho que nós já vimos, nós vamos dar uma revisada nela agora, tá? Então, os termos novos que o Kardec criou, né? Vários termos ele foi criando, como ele tinha o domínio tanto da língua, ele criou esses novos termos, né? Então, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim exige a clareza da linguagem, para evitar confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Espiritualismo, oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver... Então, existia a palavra espírito, mas espiritismo e espiritualismo ainda não é usado. Ele criou essa palavra, tá? Como sendo oposto ao materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, o espiritualista é uma coisa totalmente diferente do espírita. O espírita, ele acredita nos espíritos e ele acredita na comunicação com o mundo visível e invisível, né? Ao passo que o espiritualista, ele acredita, por exemplo, o caso do cristianismo. Ele acredita que a gente tem uma alma e que a alma, que a alma não acabe, a alma não morra, né? Ela não vai perecer com a morte do corpo. Então, ele é espiritualista, mas ele não é espírita, tá? Da mesma forma que aqui tem espiritismo ou doutrina espírita, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível, e foi a doutrina codificada por Kardec. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. Muitas religiões afro, né, que a gente tem bastante aqui no Brasil, elas se dizem espíritas. Então é um erro usar esse termo como espírito. Eles são espiritualistas, né? Ou não são espíritas, porque espírita seria quem segue a doutrina espírita. Só que esse termo acabou sendo usado por todos eles. Hoje a gente diz que a gente é kardecista, né? Aqui no Brasil nós adotamos um novo termo, que é o kardecista, que é quem segue a doutrina codificada por Allan Kardec. Mas no mundo inteiro, quando você fala espírita, é quem segue a religião espírita. Diferente daqui, quando o pessoal coloca essas religiões afro junto com a nossa. A alma. Chamamos alma ao ser imaterial individual que em nós reside e sobrevive ao corpo, ou seja, o espírito encarnado, que esse ensinamento vem desde o cristianismo, né? Princípio vital e fluido vital.
princípio vital é o princípio da vida material e orgânica. Então, todo ser que tenha vida orgânica, seja ele animal, seja ele vegetal, seja ele dos novos reinos que tem aí, tem mais 2 reinos, o biólogo me ajuda aí, como que é? Os outros 2 reinos que Desculpa, tem. o que você falou já? Quais são os outros reinos que têm vida, que separaram as bactérias foram separadas do reino vegetal e os fungos, né? Também foram Isso, separados. funge. Isso, tem o reino funge também. Fungo, mas tem outros, tem mais 2. Não lembro, mas tem mais 2 reinos agora. Tudo bem, depois a gente vê isso daí. Então, o princípio vital é o princípio da vida material e orgânica. Então, é tudo aquilo que é material que está organizado de uma forma Tem o orgânica. funge e o monera. Ai, desculpa, tá A travando aqui. monera, Tem isso. o funge, monera, protista, animalia e vegetal. Uhum. Tá, é isso que. Obrigado. Então, tudo que tem vida, ele tem o princípio vital. Tá? Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. Então, a planta não pensa, né? Alguns animais também não. O princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Ele reside em fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. A vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. A inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Então, a vida orgânica é uma reunião de átomos, que é matéria, né? Dentre os quais a gente considera o carbono, que seria o fator principal para os seres orgânicos, né? Seja ele vegetal, seja ele animal, seja ele o fungo, seja ele o monera, seja ele, eu acho que tem mais um. Entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial. Então, quais são essas dotadas de inteligência e pensamento? Seriam os animais. Há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, que é a espécie humana. A alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens, e a alma espírita somente ao homem. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que alma todos têm, inclusive os seres vegetais, né? Ou esses novos grupos que existem aí, que antes estavam dentro desses 2 reinos aqui, o animal e o vegetal. Mas a alma, o espírito, ele compete somente ao homem. A história. Lembremos a série progressiva que deram origem a esta doutrina. Mesas girantes, o primeiro fato observado foi da movimentação de objetos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno parece ter sido notado primeiramente na América. Entretanto, a história prova que ele remonta à mais longínqua antiguidade. E se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas partes do mundo. Os fenômenos espíritas já existiam desde realmente da mais longínqua antiguidade, né? Antigamente tinham os magos, tinham os oráculos, tinham as pitonisas, assim por diante. Em cada época, em cada era, dava-se um nome especial ao que seriam o que a gente chamaria hoje de médiuns, tá? Então, ele sempre existiu.
Tanto assim que não existe nenhuma civilização aqui na Terra que ela tenha sido totalmente ateia. Todas as civilizações que surgiram na Terra, todas elas acreditavam na existência de um Deus. Então, é uma consciência que a gente tem já quando a gente reencarna aqui na Terra, né? Essa consciência de que existe espírito, de que existe um ser superior, a gente já traz, antes do nosso nascimento, a gente já tem essa sensação, essa ideia. O materialismo é uma coisa que foi criada a posteriori aqui na Terra. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionada uma pergunta feita. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com auxílio das letras do alfabeto, dando ao móvel um número de pancadas correspondente ao número da ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam a questões propostas. Enquanto ficou essas mesas girantes, enquanto ficou como um espetáculo, né? As pessoas se reuniam naquela época, se a gente imaginar, não tinha luz elétrica, não tinha rádio, não tinha televisão e assim por diante, né? Então as pessoas se reuniam em determinados locais onde existia o contato social, onde tinha paquera, que foi sempre comum a todas as eras, né? E onde tinham também as manifestações culturais, como poemas, peças e assim por diante. Então, as mesas girantes surgem nesses locais. Então, era um espetáculo. Enquanto ficou como espetáculo, ali era a mesa que levantava, batia respondendo sim ou não às perguntas que eram feitas, né? Qualquer tipo de espírito que ali se comunicasse. E, posteriormente, começaram a formar algumas frases. Mas algumas pessoas levaram isso daí mais a sério e mais restrito. E foi o que acabou desenvolvendo a própria doutrina, né? Tá. Então, qual foi o método? O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar os fenômenos. Foram os próprios seres que se comunicavam, que designaram a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Tal meio de correspondência era demorado e incômodo. Foi um desses seres invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quando se escreve com a própria mão. Surgimento da psicografia. A cesta e a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, e precisava mais de um médium para fazer isso, dotadas de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual que se desenvolve pelo exercício. A experiência deu a conhecer muitas outras variedades de faculdade mediadora, indo a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc., e até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Esse último aqui, na época eles fizeram testes, né?
eles colocavam dentro de uma gaveta papel e lápis, papel branco e um lápis. Depois da reunião, abriam a gaveta e tinham um texto escrito por uma pessoa que ninguém sabe por quê. Era um espírito que nem precisava do médium ali, ele precisava da presença do médium, mas a escrita quem fazia era o próprio espírito, não precisava da mão do médium para fazer isso. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, e não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Tais inteligências que estão na humanidade ou fora da humanidade. Esse é o ponto a se esclarecer e cuja explicação encontra-se completa nesta obra, como aderam os próprios espíritos. Resumo dos pontos principais da doutrina espírita. Vamos resumir em poucas palavras os principais pontos da doutrina que nos transmitiram. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou um universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir, como vai deixar de existir um dia, né? Ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos e chegar a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Há no homem três coisas. O corpo, ou ser material análogo aos animais, é animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito que ele denominou como perispírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Nesse caso aqui, quando o espírito ele consegue se materializar, é chamado de agênere. O espírito não é um ser abstrato, indefinido, só possível de se conceber pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos bons. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados da perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, dotados das nossas paixões, ódio, inveja, ciúme, orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores, do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral.
Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, então de saída, para passar nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Hoje, esse retorno ao mundo material, quando a gente morre, né, tá, o vestibular do lado de lá está bem difícil, porque nós temos muitos espíritos aqui no orbe terreno, embora alguns estejam sendo transferidos para outros locais. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Isso aqui é a mente em psicose, que se chama. É o caso, por exemplo, de religiões espiritualistas, principalmente as orientais, que elas, se a gente pegar principalmente no hinduísmo, no budismo, eles acreditam que a gente pode reencarnar como um inseto, como qualquer animal. O espiritismo já não comunga essa ideia. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado nela. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso, a de um espírito impuro. Ele não fala espírito mau, ele fala impuro, porque um dia vai ser um espírito bom. A alma possui a sua individualidade. A alma possui a sua individualidade antes de encarnar, conserva-a depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob influência da matéria. O homem que vence essa influência, pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que deixa de dominar suas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando predominância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados, ou errantes, erraticidade, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acontecendo-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontra explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impedem para o mal. Lhes é prazeroso ver-nos assemelhar a eles e sofrer como eles, né? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, à nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Este é o resumo da doutrina espírita, resultante do ensinamento dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe fazem. A doutrina espírita e a ciência. Para muitos, a oposição de cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte opinião contrária. Não somos dos que se levantam contra os sábios, porém suas opiniões não podem ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Cada um defende seu sistema na intenção de fazê-lo prevalecer, pois que assim especializou.
Para tanto, o matemático apenas vê a prova numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo à ação dos elementos e etc. Por esse motivo, as observações não podem ser feitas da mesma maneira, pois que a ciência se apoia nas propriedades da matéria, e o espiritismo se fundamenta na ação das inteligências que têm vontade própria e nos provam a cada instante que não estão à disposição de nossos caprichos. Quando surge um fato novo que não se situa no círculo de alguma ciência conhecida, o sábio pode estudá-la, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um estudo novo, que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. Seriedade da doutrina. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina que nos mostra um mundo de coisas novas, como a doutrina espírita, só pode ser estudada por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e movidos por uma séria vontade de chegar a um resultado esclarecedor. O que caracteriza um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. Uma questão, aliás, é muitas vezes complexa e requer, para ser esclarecida, indagações preliminares ou complementares. Quem quer aprender uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo início e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Acontece exatamente o mesmo com as relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, é preciso fazer um curso com eles, mas proceder exatamente como entre nós, selecionar os professores e trabalhar com constância. Então, o que quer dizer? Que nós não podemos acreditar em qualquer espírito. Então, para tudo, a gente tem que ter o crivo da razão. Dissemos que os espíritos superiores apenas veem as reuniões sérias, em especial aquelas que reinam uma perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos pelo bem. A leviandade e as questões inúteis os afastam, como entre os homens afastam as pessoas racionais. O campo fica, então, livre à multidão de espíritos mentirosos e fúteis, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir à nossa custa. Sede, portanto, mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores os abandonarão, como faz um professor com seus alunos negligentes. Doutrina e seus contestadores. O movimento de objetos é um fato comprovado. A questão é saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E caso haja, qual é a origem dessa manifestação? Kardec coloca objeções que poderiam ser levantadas por seus opositores e de antemão esclarece aos mesmos. Então aqui ele vai refutar aquilo que poderia ser colocado contra o espiritismo. Tá? Os fenômenos espíritas ocorrem em vários lugares ao mesmo tempo e com médiuns diferentes. Não há charlatanismo, pois não há lucro. O trabalho é feito gratuitamente. Dai de graça o que de graça recebestes. Não pode haver mistificações, pois pessoas distantes que não se conhecem dão as mesmas respostas aos mesmos assuntos. Não podem ser só uma ilusão, pois seriam muitas pessoas de bom senso iludidas ao mesmo tempo e não se pode enganar a todos durante todo o tempo. Então, vamos lá. Quando ele fala aqui que os fenômenos espíritas ocorrem em vários lugares ao mesmo tempo e com médiuns diferentes, ele adotou como método para catalogar a doutrina, né, para compilar os dados da doutrina, e fazia perguntas, mandava para médiuns em outros países, inclusive, né, para outros lugares da França e para outros países, inclusive, a mesma pergunta que deveria ser feita no mesmo dia, não na mesma hora, porque são países diferentes e os horários poderiam variar. Ele recebia essas respostas por carta e ele só adotava como sendo uma resposta correta se, e somente se, os vários médiuns tivessem dado o mesmo tipo de resposta. Em segundo lugar, se aquela pergunta, se aquela resposta trazia um cunho de elevada moral. Se fosse uma resposta zombeteira, alguma coisa desse tipo, ele já até descartava, tá?
quando ele fala aqui de charlatanismo, é que tinha gente que se apresentava, inclusive no filme, ali aparece o cara com os ímãs, né? No trailer que eu coloquei, colocava ímãs que levantava a mesa e assim por diante. Então, assim, para quem assistiu o filme, quando ele vai na primeira reunião, a primeira coisa que ele faz é olhar se tem imã embaixo, alguma coisa desse tipo. Em relação à mistificação, se uma pessoa fizesse a mistificação, não seria a mesma que outra, em outro local totalmente distinto, em outro país, inclusive, né? E está relacionado àquela primeiro item ali. E que não pode ser ilusão, porque muitas pessoas começaram a florar a mediunidade, então não era uma coisa que ele dizia que essas pessoas aqui são as escolhidas, né? As pessoas tinham mediunidade independente de estarem seguindo o espiritismo ou não. As mediunidades eram ostensivas na época, né? Só depois é que começaram a ser estudadas, mas até então eram todas elas ostensivas e se davam nos mais diversos locais e nos mais diversos países. Dirceu, Oi. como que ele tinha contato com esses médiums até de outros países? Como ele conheceu essas pessoas para começar a enviar cartas para elas com as perguntas? Como ele conheceu essas pessoas? Ele fez muitas viagens. Ele teve, por exemplo, conhecimento que começou nos Estados Unidos, os raps, né, as batidas lá, em Hydesville. E quando começa o espiritismo, que começam essas mesas gigantes, ela não aconteceu só na França, ela aconteceu quase que no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então ele foi tendo contato com essas pessoas através de viagens que ele fez, através de cartas que foram escritas a ele. Quando ele lança a revista Espírita, essa revista teve uma penetração muito grande e as pessoas começaram a escrever para ele dos mais diferentes lugares, tá? Então foi assim que ele foi tendo contato com essas pessoas. A revista Espírita foi antes do Livro dos Espíritos? Não, foi posterior. Ela é posterior ao Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos, basicamente, ele usou... não era no mesmo local, porque tinha as meninas do... Como que é o nome do... Rapaz, lá não lembro mais. Quando eu estava lendo, quando ele foi... Ele tinha... Se você assistir o filme, você vai ver, tem uma mulher que dá a comunicação para ele, inclusive quando ele lança o Livro dos Espíritos, ela vem e fica brava porque o nome dela não apareceu no livro. Você assistiu o filme? Assisti, mas no filme não mostra muitos médiums, né? Essa é a minha dúvida. Porque aí na introdução fala que são vários e vários médiums de vários países, mas no filme mostra só uns 4 que ele usou para escrever. O Livro dos Espíritos, ele basicamente ele foi ditado pelos espíritos superiores e foram pessoas bem restritas. Os outros livros não. Os outros livros aí já teve o concurso de muitos médiums e ele adotou esse método aqui que eu estou lhe falando, tá? Como é que começa o Livro dos Espíritos? Ele é convidado a participar de uma reunião, ele vai ver que não é uma coisa ali que não é charlatanismo, né? E chama muito a atenção dele. Essas pessoas já haviam escrito desde 1850, ele vai mais ou menos 53 ou 54, que ele foi fazer a primeira visita, e já tinham escrito várias mensagens. Então entregaram para Kardec, foram 50 cadernos escritos com essas mensagens que eram ditadas pelos espíritos. Desse pessoal que eu falei que era da África, que depois mudou-se para a França, né? E vários outros que chegaram às mãos dele. A pessoa havia colecionado e passou para ele. Então, o trabalho dele foi pegar esses cadernos, organizar essas perguntas e respostas que haviam surgido ali e refazer aos espíritos com os quais ele tinha contato. Se você for olhar as mensagens que são dadas no Livro dos Espíritos, a maioria é dada por São Luís, Santo Agostinho, Fenelon, tem mais uns espíritos que eu não estou lembrado, mas a maioria deles já eram espíritos bem superiores. Nos outros livros, ele já tem um concurso de outros médiuns e de outros espíritos, inclusive, tá? Mas o Livro dos Espíritos, basicamente, ele fez com poucas pessoas.
O Dirceu. Oi. Por isso que eu acredito que ele realmente não deveria ser um médium, porque ele era um contestador. Ele precisava ser uma pessoa, precisavam que fosse uma pessoa altamente gabaritada, com muito conteúdo acadêmico, para que fizesse uma obra investigativa, porque, na minha opinião, o Livro dos Espíritos é também uma obra investigativa que prova os fenômenos. E Sim. No filme, eles mostram apenas os médiums mais famosos, né, pelo menos os mais nomeados na literatura, né, dentro do Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos não foram muitos médiums, não. Realmente são aqueles ali, não sei se tem mais alguns, aí eu não tenho ciência disso, tá? O que ele fez? Ele compilou esses 50 cadernos, ele organizou, ele separa por temas, né? Ele que separou nesses 4 livros que ele fala aqui, a intenção era fazer já 4 livros de início, no fim ele reuniu os 4 em um único livro, né? Ele separa desde a criação até depois o que vai ser o céu e o inferno, né? A última parte lá do livro, que são as expiações. Então, médium todos nós somos. Ele não era um médium ostensivo, ele não recebia a mensagem direta. Então, as mensagens sempre vinham através dos médiums para ele. Sim, foi isso que eu quis dizer. E porque, na realidade, ele, antes de começar tudo, ele era um cético, ele acreditava apenas na ciência, no estudo. Ele era um cientista, né? Sim. Na realidade, ele é um cientista. Tanto assim que ele faz a obra como realmente, se você vê, é uma obra bem científica. Sim. Tá? Então, em relação aos espíritos, como ele diz, né? Eles não são iguais nem em conhecimento, nem em qualidade moral, e isso daí tem que passar pelo crivo da razão, o que eles dizem. Então, a gente não pode acreditar em todos os espíritos. Dizer que nas comunicações espíritas a intervenção de um poder diabólico é, no mínimo, subestimar e ignorar a bondade divina, achando que Deus somente permitiria a manifestação dos maus espíritos sem o contrapeso do conselho dos bons. Isso aqui é principalmente para os evangélicos, né, que tudo é coisa do chifrudo, é tudo coisa do diabo, né? Você só tem a mensagem de Deus. Hoje a Igreja Católica ela tem como que é tem um pessoal aí que fica, uma inclusive, vertente. tendo comunicação. Hein? Tem uma um pessoal vertente. da Igreja Católica. É uma vertente de sacerdotes que já aceitam Aliás, a igreja tem provas, né, cá entre nós. A igreja tem. Eu fui encaminhado para o Espiritismo por um padre. Sim, inclusive na igreja que tem na Júlio Conceição, não sei se é no Júlio Conceição, eu não me lembro o nome da igreja que tem por ali. O padre, quando faz o sermão, ele menciona, quem ouve ele falando, fala, poxa, como é que pode um padre falar de fenômenos espíritas? E ele fala. Ah, é? É Igreja Carismática, não é o nome? Carismática, é isso. Não, eu vou pesquisar o nome eu vou pesquisar o nome da igreja e o padre. A minha prima, ela também frequenta muito um centro espírita e ela fala que adora os sermões desse padre. Eu vou pesquisar e vou falar para vocês. Mas é assim, Cristina, o método usado é carismático, que eles chamam agora. Eles têm reunião lá, mas quem dá a comunicação é o Espírito Santo. Eu já ouvi falar do método carismático, mas assim, eu não sabia que era relativo a isso. Eu não tinha me aprofundado nessa questão do ser carismático ou não, entendeu? Tá. Mas que esse padre, eu sei que ele fala, claro, eles não chegam a falar de uma forma ostensiva, porque senão vai criar um atrito entre os fiéis, né? Não, vai criar um atrito entre os fiéis, a crença dos fiéis, né, católicos. Realmente vai.
Mas se você Liceu. pegar na Bahia, Ai. por exemplo, tem padre lá que aceita que o pessoal da Umbanda, o pessoal do Candomblé vá lavar a igreja, que entre na igreja, né? Tem até um bispo que eu vi lá, o bispo ficando tomado pelo espírito lá. Mas Depende isso aí, muito. eu acho que isso aí é um outro caso. Depois a gente Mas você tem aceitação, né? Se bem que a Igreja Católica ela vai proibir porque vai contra os interesses dela, né? Bom, gente, por hoje é isso aí. Vou ver se eu preparo para as próximas aulas um resumo de tudo isso que nós vimos até hoje. Uma outra pergunta que eu queria fazer a vocês é o seguinte, deixe-me abrir aqui. Olha, pelo que a casa passou, nós não teríamos aula no dia 7 de setembro, não teríamos aula no dia 12 de outubro e não teríamos aula no dia 2 de novembro, porque são feriados, tá? E todos eles caem de segunda-feira. O que vocês acham? Se a gente for seguir esses preceitos da casa, hoje nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, nós teremos mais 13 aulas até encerrar o nosso exercício. Se a gente acrescentar essas 3, nós vamos ter 16. Vamos ter folga nas segundas feriado ou não? Dirceu, Olha. para mim, tanto faz. Se você quiser dar aula, eu vou estar em casa. Uhum. Então, eu assisto, sem problema nenhum, nos 3 feriados. Então tá, um voto. Quem mais? E eu acho que até por um descanso que você faz o trabalho, o seu trabalho em casa, se você quiser fazer como nós estamos adiantados, por mim também sem problema ter feriado. Para mim também tanto faz. Depende do que você achar melhor. Um O que e-mail, dá pra fazer e-mail. também é combinar nesse dia que seria feriado, ao invés de ter aula, ver o filme. A gente pega o link na internet, no YouTube, não sei. Tá. Todo mundo vê o filme e depois comenta. Porque aí Bom. dá um descanso pra vocês, de não ter que preparar a aula também, né? Uma Boa É ideia. uma boa ideia também, Tamires. Assim dá um descanso para a garganta do Disseu. Hoje foi o copo inteiro, hein? Tá seco. Foi. Andréia, qual que é a sua opinião? Como eu estou retomando agora, né, você sabe, por causa do Mas falecimento da minha você mãe, tem direito ao voto, tá? mas para mim, não, então, para mim tanto faz, que vocês decidirem, eu participo ou não, tá bom? Tudo bem. Denise? Oi, boa noite a todos, que eu cheguei depois, né? Então, professor, como a gente está adiantado, eu acho que essa ideia da Tamires é bem válida. Eu mesma vou assistir esse filme, porque foi uma dica importante para mim. Então tá. Eu vou ver se. Bom, talvez eu até consiga baixar o filme e passar aqui para vocês, mas se vocês quiserem, se vocês não tiverem acesso, vocês me avisem. Então, é que Isso. quando você passa o vídeo por aqui, ele fica meio travado. É normal do Meet fazer isso. Ele fica um pouco travadinho o vídeo. Ah, é? Fica. Então tá. Bom, então, se alguém não tiver acesso, me avisa, aí eu vejo se eu baixo o filme e eu gravo, tá? E a gente poderia ver outros filmes também que tenham como tema espírita, e depois a gente discutir. Ah, bacana, essa eu gostei. Sim, sim. E eu não tenho professor, ficaria certeza, mas um dia eu cada acho que filme. eu acho que o filme do Divaldo, se não me engano, já está Passou ontem, disponível em alguns locais também. Bom, tudo bem. Bom, quem que está com vontade de fazer oração de despedida? De encerramento? Sem briga, uma só. Vamos lá, as novas. Eu não, desculpe. Eu já fiz. Também fez a Olha, abertura. eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer a leitura. Eu estava fazendo uma prece antes de iniciar a aula de agora, e eu abri o livro e saiu uma mensagem aqui que eu acho legal ler como forma de oração. Tá bom? Ótimo. Joia.
Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pelas adversidades, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte, tenha bom ânimo. E com essa mensagem, eu encerro a aula de hoje. Eu não, né? Foi o meu professor Dirceu que encerrou. Mas agradeço a espiritualidade por todo esse conhecimento, por esse resumo. E peço que mais uma semana que está se iniciando seja de paz e otimismo. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, obrigado pela participação de todos. Deixa eu encerrar a gravação. Boa noite a todos, Boa noite a todos. Até segunda. Boa noite.